Beleza, gente. Tá gravando, né? Sim. Beleza, então. Hoje a gente tá entrando no nosso segundo não, né? Nosso terceiro módulo, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? A terceira peça do nosso mosaico. Então a gente já teve a primeira peça aí, que era a doutrina e devoção. Depois a gente falou um pouco sobre as escrituras. E agora a gente vai entrar na terceira peça, que é falando sobre Deus. E aí a gente já vai começar logo com os dois pés no peito, num tema que é um pouco complicado de explicar para vocês, porque não é algo que a gente tem pleno conhecimento, né? A gente tenta de diversas formas tentar traduzir o que a gente chama de trindade, né? Mas a realidade é que é muito difícil a gente entender de forma mais íntima, né? Mais pessoal, como que funciona a trindade. Então, acho que todo mundo sabe, mas caso não tenha alguém que saiba, a gente adora um único Deus, e esse único Deus são três pessoas. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse é o tema da aula de hoje. Então vamos começar. Se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, me para e pergunta, porque é um tema um pouco difícil, então a gente vai com calma aqui, tentando explicar da melhor forma. A gente crê nisso, né? Então, no credo da ADU, também no credo das Assembleias de Deus, a gente tem isso, né? Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse credo, ele é fruto, né? Acho que muito do que a gente crê hoje é fruto da reforma, né? Fruto de toda uma longa história da nossa fé por grandes homens e mulheres foram construindo um entendimento sobre esse assunto. E, óbvio, esse credo ele foi primeiramente mencionado muito tempo atrás no credo niceno constantinopolitano. Mas relaxa que a gente vai estudar sobre isso também na história da igreja, tá? O que foram esses credos aí, mas basicamente o que acontecia? Na igreja primitiva, a igreja ia crescendo e muitas pessoas começavam a estudar a Bíblia e ter algumas ideias, e muitas dessas ideias eram discutidas. E geralmente quando elas eram discutidas, né, tanto essas ideias, algumas vezes eram heresias, geralmente elas eram discutidas em concílios, ou o que a gente pode chamar aqui de concílio mesmo, né? Dentro desses concílios, a conclusão dessas discussões criavam-se o que a gente chama de credo, né? Então é como se fosse um grande debate e no final desse grande debate uma grande conclusão de forma escrita para oficializar aquilo que as pessoas acreditavam. Então, o credo niceno-constantinopolitano diz o seguinte: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Então, logo no início da igreja, já se teve essa crença, né? Já foi oficializado esse credo, que aquilo que a igreja acredita é uma fé baseada em um Deus, em um Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, atribuindo a cada uma dessas pessoas a divindade, né? O fato de serem Deus. E, e isso é o que a gente acredita. Para talvez a gente abrir um pouquinho aqui, a palavra trindade, como a gente ouve hoje, ela não é encontrada na Bíblia. Então, se você jogar trindade, sei lá, num aplicativo, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Assim como a gente também não encontra outras palavras de forma clara, mas a gente, pelo contexto, a gente entende essas coisas. A primeira menção da palavra trindade, quando a gente fala de trindade, a gente está falando dessa relação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Os três em um só.
A primeira menção foi através de Tertuliano, lá em 160 depois de Cristo. Então, foi bom, basicamente tardio, né? Aproximadamente 100 anos depois, que a gente já tinha, João já tinha escrito a sua última carta, então foi bem posterior. E ele, em uma de suas obras, ele traz essa palavra trinitas para resumir aquilo que a gente acredita que é a Trindade, tá? Embora a palavra não esteja na Bíblia, a doutrina da Santíssima Trindade, ela é amplamente apoiada nas Escrituras. Isso acontece de que forma? De forma progressiva. Então, quando a gente lê a Bíblia, Deus ele não se revela nas Escrituras numa tacada só. A sua revelação ela é progressiva. Aos poucos Deus vai revelando seus atributos, vai revelando quem Ele é, e essa revelação ela vai evoluindo. Isso é muito importante a gente entender. Então, essa revelação de forma progressiva ela vai revelando o ser e a natureza das pessoas da Trindade. De que ordem? Tem uma ordem em que essa revelação ela acontece, tá? Mas não quer dizer que é uma ordem de existência ou uma ordem de hierárquica, mas é a ordem que Deus vai se revelando. Então, primeiro ele se revela como Pai, depois a gente vê a revelação, entendendo que existe o Filho, e depois a gente entende que existe o Espírito Santo, tá? Tá tranquilo até aqui, gente? Sim, tudo certo. Só vamos dando feedback aí. Eu acho que esse é o esquema mais simples da gente entender o que é a Trindade, tá? Acho que olhando fica muito claro, né? O Pai, ele não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho, mas tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito, eles são Deus. Então, esse esquema aqui, ele traduz de forma muito clara o que é a Trindade. E é o que muitas vezes a gente acaba explicando, né? Quando alguém pergunta pra gente, Deus é três, mas são três pessoas diferentes, só tem um dessas três pessoas que é Deus, como que é? Então esse esquema ele explica muito bem. E aí quando a gente fala de Trindade, a palavra Trindade, ela resume isso. Pra gente não precisar ficar falando assim, eu creio no Pai que é Deus, mas não é o Filho nem o Espírito, ou eu creio no Filho que não é o Pai nem é o Espírito, mas é Deus, e eu creio no Espírito que não é Pai, não é Filho, mas é Deus. Então, quando a gente fala Trindade, a gente já resume esse esqueminha e a gente já traduz o que a gente está crendo, tá? Então, vamos avançando um pouquinho aqui. Então, como que acontece essa revelação progressiva? A gente vai ter essa trindade ela se desenvolvendo sendo revelada de forma progressiva, e a gente vê isso lá no Antigo Testamento. Deus fala de si próprio no plural, e a gente vê isso daqui lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. A gente vê isso também lá em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 7. Em Gênesis 1, 26, diz o seguinte: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os céus, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Em Gênesis 11, versículo 7, fala assim: Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Isso daqui é aquela passagem da Torre de Babel. Aqui, gente, só para a gente esclarecer uma coisa. Essas passagens, vocês veem que elas estão no plural, né? Então, façamos o ser humano, venham, vamos descer e confundi-los. Isso aqui é muito complicado a gente, logo no começo da Bíblia, falar assim, aqui é uma revelação da Trindade, a Trindade nessa passagem. Porque, na real, antigamente as pessoas não tinham a Trindade revelada de forma completa, não tinha esse entendimento. Aqui, quando fala façamos, a gente consegue atribuir a essa passagem como uma pluralidade, como se fosse Deus, mas tivesse mais do que uma pessoa ali com ele. Claro que a gente não pode bater o martelo e falar assim, ali em façamos está dizendo explicitamente na Bíblia que são três. Ali a gente não consegue tirar essa conclusão, mas a gente sabe que tem uma pluralidade
ali implícita, que hoje a gente entende que quando a Bíblia fala façamos, a gente entende que ali você tem a Trindade decidindo algo totalmente em conjunto, beleza? O anjo do Senhor, ele é apresentado também como sendo uma pessoa divina. A gente vai ver isso lá em Gênesis 16, 7 ao 13, Gênesis 18, Gênesis 19. Então, às vezes aparece essa figura do anjo do Senhor sendo atribuído como uma pessoa realmente divina, como sendo realmente alguém semelhante a Deus, alguém como Deus. Eu, particularmente, eu acredito, né, em algumas dessas passagens, quando fala o anjo do Senhor, é a figura de Jesus Cristo ali, de uma forma um pouco como se fosse sombra, né, se é que a gente pode dizer assim, da figura de Jesus Cristo, né? Hoje a gente entende um pouco mais. E o Espírito Santo nos é apresentado como uma pessoa distinta, e a gente vê isso lá em Isaías 48:16. Se alguém puder abrir aí para a gente ler. Eu vou ler aqui. Isaías 48:16. Cheguem mais perto e ouçam desde o princípio. Quer dizer, cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio eu lhes disse claramente o que aconteceria. Acho que eu li errado. 48:16. Tá certo. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Isso. Então fala, e aí a gente até emenda, né? Porque parece que é o Messias também falando aí, né? Agora o Senhor soberano. Então tá falando de Deus Pai e o seu Espírito, o Espírito Santo com E maiúsculo, me enviaram com essa mensagem. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, seu Deus. Então aqui a gente vê a figura de Deus, Deus Pai, mas a gente vê também a figura do Espírito fazendo parte e compartilhando essa divindade de Deus, tá? E, entretanto, as evidências no Antigo Testamento elas não são conclusivas, tá, gente? Então é difícil a gente pegar no Antigo Testamento e falar, nossa, aqui claramente está falando sobre a Trindade. Isso não acontece. A gente pode fazer algumas inferências ali. Nós como a gente já tem uma revelação mais completa do que aquela que foi revelada as pessoas do Antigo Testamento, a gente entende de uma forma um pouco mais clara, mas para eles não tinha isso. E eu creio que também existe a sabedoria de Deus nesse processo de não revelar a Trindade como três logo no início, até para não correr o risco das pessoas não entenderem e caírem até num politeísmo, que é algo que nós, que somos monoteístas, né, nós cremos num só Deus, sempre tem esse embate, né, de que a gente tem que adorar somente a Deus. E aí, quando você tem divisões, a gente acaba combatendo muito essa questão de politeísmo, né, de dirigir a adoração a outra pessoa que não seja Deus. Então, no Antigo Testamento, as pessoas tinham um entendimento que era um único Deus, embora de forma bem implícita, né, bem, vamos dizer, opaca, assim, né, como se fosse uma sombra mesmo. A gente tem a figura do Espírito Santo e de Jesus Cristo, de certa forma, no Antigo Testamento, embora não seja tão conclusivo, tá? Até porque essa revelação ela vai sendo construída ao longo da Bíblia. Tudo bem até aqui? Ô, Rodrigo, uma coisa só para complementar. Esse negócio que você falou da revelação progressiva, eu gosto de pensar da seguinte forma. É tipo, pensa que você tá parado, aí nas suas costas tá vindo uma pessoa. Só que sabe que você consegue ver no chão a sombra dessa pessoa. Se ela tá longe, você vê essa sombra e você fala, nossa, essa pessoa deve ter 3 metros de altura, porque a sombra tá muito alargada. Mas aí a pessoa chega mais perto e você olha, tá, essa sombra é um pouco diferente. A pessoa chegou mais perto ainda, você fala, tá, essa sombra é de uma pessoa que provavelmente ela é magra. Aí essa sombra vai chegando e aos poucos essa sombra vai ficando mais clara para você, até o momento em que essa pessoa passa por você e aparece na sua frente, aí você vê de fato aquilo que era uma sombra. E eu gosto muito de usar essa forma de pensar com relação a toda a palavra de Deus, né? Desde o Antigo Testamento a gente vê uma sombra, uma grande sombra que aos poucos Deus vai se revelando, aos poucos Deus vai se mostrando para a humanidade,
E aos poucos a gente vai entendendo a palavra de Deus. E aí quando chega lá no Novo Testamento, a gente olha para aquilo que não é mais a sombra, a gente olha para a realidade, que era a promessa de Jesus Cristo, a promessa do Espírito Santo, a promessa de salvação e todas essas coisas. Então sempre que a gente for estudar o Antigo Testamento, a gente tem que lembrar de estudar a Bíblia como um todo. Porque o Antigo Testamento tem passagens até muito difíceis de entender justamente por isso. Porque é uma coisa um pouco obscura que aos poucos vai clareando até que no Novo Testamento a gente consegue entender de fato o que estava acontecendo ali no Antigo Testamento, que era apenas uma sombra, né? Aí isso mais ou menos é o conceito de revelação progressiva das Escrituras. Né? Isso, muito bom. E aí quando a gente segue para o Novo Testamento e Jesus Cristo ele aparece como o Deus encarnado, aí essa sombra já vira realidade, né? Então fica muito mais fácil de entender. E aí a gente encontra assim provas mais contundentes nos próprios atos de redenção. Então a gente entende quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente lê os Evangelhos, que a gente entende que existe uma mecânica ali, né? O Pai ele envia o Filho ao mundo e o Pai e o Filho, eles enviam o Espírito Santo. Então a gente já enxerga de forma um pouco mais clara essas três pessoas da Trindade. E aí existem poucos versículos que mostram de forma explícita a Trindade. E as passagens mais claras que a gente tem é no batismo de Jesus Cristo, que até tem aqui esse quadro aqui do Da Vinci, que ele mostra, né, tem uma mão aqui, que é como se fosse o Pai representando o Pai no batismo de Jesus Cristo, a pomba representando o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo, né? E no batismo de Jesus a gente vê isso. Jesus sendo batizado, é o Espírito Santo descendo em forma de pomba e repousando sobre Jesus Cristo, e a voz do alto falando: "Este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria". Então, no batismo de Jesus Cristo a gente vê essas três personas de uma forma muito clara. A grande comissão também é um outro exemplo, né? Quando Jesus fala, ide por todo mundo, batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí a gente já entende, né, que existe realmente uma trindade, que Deus, ele é um único Deus, mas são três personas que também são Deus. E aí a gente tem a bênção apostólica de Paulo, em 2 Coríntios 13, 13. Deixa eu ler aqui, porque eu não sei de cor. Mentira, eu sei de cor, mas eu fico com medo de errar. 13, 14, né? Então, todo o santo, povo santo, lhes envie saudação, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, tem a graça do Senhor, tem o amor de Deus e tem a comunhão do Espírito Santo. Então, existe essa bênção que ela exalta as três pessoas da Trindade, mas os três, novamente, são um. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Você vai chegar a falar de 1 Pedro 1, que eu Não. ia citar agora 1 Pedro 1, 2, que é uma passagem que também fala, a gente consegue ver, né, implicitamente a Trindade. Eu acho uma passagem muito, muito legal, porque ela ainda fala um pouco, bem resumidamente, o papel de cada um, né? Então, 1 Pedro 1, ele vai começar assim, versículo 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora o versículo 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então aqui Pedro ele coloca as três, né, figuras da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e ele ainda coloca alguns atributos do que cada um faz, né? Coloca que Deus Pai os conheceu e os escolheu, o Espírito Santo os santificou e os colocou na obediência, e o sangue de Jesus Cristo foi o que purificou vocês. Então aqui Pedro coloca a importância dos três como Deus, e ao mesmo tempo cada um tendo seus papéis diferentes. A gente vai falar mais nas próximas aulas. Né? Isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Já falei demais já. Pode falar, gente. Eu tô indo com calma porque eu sei que é um assunto, às vezes, um pouco difícil de entender. E é importante porque até no meio cristão a gente vê alguns movimentos de pessoas que querem negar a Trindade. Então é importante a gente tirar dúvidas sobre esse assunto e saber entender bem esse assunto. Beleza. Acho que eu posso seguir, então. Vamos lá. A Trindade, ela começou a ser entendida durante a história da Igreja
mas não foi algo criado a partir da cabeça do homem. Isso é interessante porque a Trindade é algo tão complexo da gente entender que até é difícil falar que foi a gente que inventou, porque é o que aparentemente parece que não faz muito sentido. Qualquer outra pessoa que não tem a luz do Espírito Santo provavelmente vai falar assim: ah, mas você adora três deuses porque são três pessoas. Mas na real não. A gente adora um único Deus, são três pessoas e as três pessoas são Deus. É algo muito incrível, muito extraordinário para que mesmo a gente pudesse ter criado isso e inventado essas coisas, né? Qualquer outra religião ou qualquer com muito respeito, claro, falando isso, né? Qualquer outra religião, qualquer outra heresia, são criações que elas são até muito racionais de entender, de se compreender, algo que é muito apalpável. Mas quando a gente fala da Trindade, é algo que vai muito além do nosso entendimento. Então, de acordo com a experiência da igreja, foi necessário explicar como que Deus se revelou a nós. E aí por isso que a gente está estudando esse tema da Trindade, né? Por isso que a doutrina da Trindade ela passou a ser construída e entendida. Então, no Antigo Testamento, pensa, as pessoas elas conheciam o Deus Todo-Poderoso, né? Yahvé. E aí, de repente, a gente vê Jesus Cristo encarnado falando que era Deus. Consequência, as pessoas começaram, principalmente os fariseus, os religiosos, começaram a criticar duramente Jesus porque ele se dizia Deus e porque ele perdoava pecados e as pessoas não conseguiam compreender como que acontecia essa relação de Jesus Cristo com Deus, né? Elas não conseguiam entender que Jesus Cristo era Deus, né? E até quando Felipe fala para Jesus, né, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala, quem vem a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai nós somos um. Então, aí começa a se desenvolver um pouquinho do que é a Trindade. Se Jesus é Deus, então é necessário uma nova explicação de como que Jesus se relaciona com Deus, porque até o momento era muito fácil entender que você tem um Deus, esse Deus ele se relaciona com a humanidade. Mas agora como é que você explica que você tem um Deus que se relaciona com a imagem, e esse Deus ele envia o seu filho, mas que não é homem, mas ele é tanto Deus quanto Deus que enviou esse filho. Então é algo bem complexo, e aí isso daí vai sendo desenvolvido na história. E, e aí, sabendo que Jesus ele se relaciona com Deus Pai, onde que entra o Espírito Santo nessa história? Porque Jesus fala assim, ó, eu estou indo embora, mas eu vou deixar para vocês um consolador, né, um paracletos. Então, ó, eu sou Deus, mas eu tô indo embora, mas eu vou enviar outro Deus, que também é Deus, tanto Deus quanto eu, tanto Deus quanto Deus Pai, mas é uma outra persona. Então, aí, os primeiros cristãos, eles buscavam entender um pouco melhor essa mecânica de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, só trazendo aqui um trecho do Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, Lewis ele fala o seguinte, um homem que fosse meramente um ser humano, né, falando de Jesus, e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. De duas uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Então, estamos diante de uma alternativa amedrontadora. Esse homem sobre o qual estamos falando ou era e é precisamente o que ele disse que era, ou então era um lunático ou coisa pior. Agora me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um fanático, e consequentemente, por mais estranho e aterrorizante ou improvável que possa parecer, tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus, o qual aportou em seu mundo ocupado pelo inimigo em forma humana. O que o Lewis está querendo dizer? Poxa, você pega uma pessoa que nem Jesus Cristo, qualquer pessoa, e fala que é Deus, só você pegar o Henrique Cristo. O Henrique Cristo fala que é Jesus Cristo. E a gente acha que ele é um lunático. E ele realmente ele é meio pancada. Mas você imagina Jesus Cristo falando que é o próprio Deus. Ou esse cara é doido, ou ele é o diabo em pessoa, ou de fato ele é Deus. E como Jesus ele realmente não era lunático, ele morreu, ele ressuscitou, tampouco ele é o diabo, porque as obras que ele faz, ele condena as obras do diabo. Então, de alguma forma, a gente tem que ter a nossa mente remodelada, tem que ter a nossa mente transformada para compreender que Jesus Cristo, ele é Deus. E tudo bem da gente não conseguir explicar isso daí de forma plena, mas é o que a gente crê.
Então, a doutrina da Trindade parece ser algo difícil de compreender, haja vista que é uma tentativa de explicar a vida íntima do Deus Todo-Poderoso. Então, vamos entender aqui, não são três deuses, esse é o que tem que ficar mais claro. Se fossem três deuses, seria um politeísmo. Como que funciona? Os três eles cooperam unidos para um mesmo propósito, de maneira que, no sentido pleno da palavra, eles são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. Então, na criação, quando Deus criou os céus e a terra, o Filho estava presente e o Espírito estava presente. Quando Jesus Cristo ele remiu os pecados do seu povo, o Pai estava presente e o Espírito Santo estava presente. E quando o Espírito Santo ele está atuando, está santificando, tanto o Pai quanto o Filho eles estão presentes também. Então não é porque cada um tem o seu ofício, tem a sua obra, que as outras duas personas não estão presentes, tá? Os três permanecem presentes e atuando, embora cada uma das pessoas elas estejam executando atividades específicas. Nenhuma delas é subordinada à outra quanto ao ser, ainda que suas funções sejam distintas. O que é isso? Não significa que Deus, Criador, ele manda de forma hierárquica em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, de forma hierárquica, seja subordinado a Deus, como se fosse Deus em cima, no topo da pirâmide, depois Jesus, depois Espírito Santo. Não, é como se fosse uma linha reta, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sem uma hierarquia. Embora as três pessoas elas sejam cooperem entre si, né, de forma bem ordenada. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, há no ser divino apenas uma essência indivisível, que é essa essência de Deus. Então, essa mesma essência, ela está presente tanto em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é perigoso a gente falar que o Espírito Santo, por a gente não enxergar, seja menos Deus do que o Pai Criador ou menos Deus do que o Filho. Não, os três eles têm essa essência que não pode ser dividido. E nesse divino único, né, nesse ser único, nessa essência única, há três pessoas distintas. E toda a indivisível essência de Deus pertence igualmente às três pessoas, que já é o que eu falei, e não existe independência, isso é extremamente importante. Então, se você tirar da equação o Filho, tanto o Pai quanto o Espírito Santo não funcionam. Se você tirar o Espírito Santo, tanto o Pai quanto o Filho não funcionam. Se você tirar o Pai, o Filho e o Espírito Santo não funcionam. Então, não tem como a gente ter essa independência entre essas três pessoas. E aí até o Tim Keller fala, eu não coloquei aqui esse trecho, mas é engraçado, né? Tem gente que até fala sobre isso, né? Ah, Deus é um Deus tão solitário que ele teve que criar o homem para se relacionar. Isso daí é a maior mentira do mundo, porque Deus, ele já estava se relacionando tanto com o Filho, Deus Pai estava se relacionando tanto com o Filho quanto o Espírito Santo antes da criação do homem. Então, antes de tudo, e aí por isso que Deus, o Tim Keller fala, né? Por isso que Deus ele é amor, ele pode expressar amor, porque ele já amava tanto o Filho quanto o Espírito Santo, e o Filho amava o Pai e o Espírito Santo antes da criação de todas as coisas. Tranquilo? Tranquilo. Alguém quer tirar dúvida? Ok. Vou passando aqui então. Então vamos lá. A subsistência e as operações das três pessoas do ser divino são assinaladas por certa ordem, tá? Então tem uma ordem, mas não é uma ordem hierárquica, tá? É uma ordem em relação à função. Então a gente tem primeiro o pai, né? Então aparece em cenário primeiro o pai. E o pai, a característica dele é que ele não é gerado por nenhuma das outras pessoas, né? Então ele não é gerado, ele é o criador e ele que é o gerador. E quando ele gera o filho. Mas esse filho, o Jesus Cristo, ele não é gerado em um momento específico da história, mas ele é eternamente gerado pelo Pai, tá? Então o filho ele carrega essa substância do Pai, ele é gerado pelo Pai, mas é uma geração eterna. E o Espírito Santo, que vem por último, mas não menos importante, ele é expirado ou ele é procedente do Pai e do Filho, não depois que Jesus Cristo ele subiu aos céus,
mas ele procede eternamente do Pai e do Filho, tá? Então é algo que a gente entende, não é algo pontual que acontece, mas quando o Filho ele é gerado, ele é eternamente gerado. Quando o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, ele é uma procedência que ela é eterna, tá? E aí há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as três pessoas. Então a geração, o fato de Deus gerar, é um ato que só é exclusivo ao Pai. Então Jesus Cristo ele não gera, tá? Quem gera é o Pai. E a filiação, o fato de ser filho de Deus Pai, pertence exclusivamente ao Filho, e essa processão só pode ser atribuída ao Espírito Santo, tá bom? E aí a gente tem a Confissão de Westminster que, mais uma vez, traduz, né, e resgata esse valor do credo da igreja primitiva. Então, na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus do Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, tá? Então, na unidade da divindade, o que a gente chama de trindade, há três pessoas de uma mesma substância. Então, tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma única substância, eles são Deus. Os três têm esse atributo de poder, e os três, eles são eternos, tá? Isso que define cada uma das pessoas da trindade. Então, vamos tirar alguns conceitos aqui. O que não é trindade? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se vocês forem guardar alguma coisa da aula, eu gostaria que vocês guardassem o primeiro quadro que a gente mostrou, né? De que o Pai não é o Filho, mas é Deus, e o Filho também é Deus. Mas eu gostaria que vocês guardassem isso daqui também, tá? O que não é a trindade. E aí a gente cai em algumas heresias, tá? Uma delas é o modalismo ou unicismo, que diz que Deus é um e se manifesta em três formas diferentes, tá? Então o que é isso? Quer dizer que Deus, o pessoal que acredita nisso, que não somos nós, tá? Eles acreditam que tem um único Deus, e esse Deus, em um momento da história, ele se manifestou na figura de um pai, criou todas as coisas. Depois esse mesmo Deus, ele se transformou em filho, e depois ele se transformou em Espírito Santo, tá? Isso é o que diz o modalismo ou unicismo, que é uma heresia até que aquele grupo Voz da Verdade acredita, tá? Então eu acho que é difícil vocês encontrarem uma música do Voz da Verdade que, que traga a Trindade de uma forma mais explícita, ou fale sobre Jesus Cristo, ou fale sobre o Espírito Santo. É muito difícil, tá? E é uma heresia, tá? Falar que Deus é um e se manifesta de três formas diferentes. É mentira, tá? São três pessoas distintas, mas dependentes, e os três são Deus, como a gente já viu, tá? E eles até falam que a Trindade é como a água, né? Esse é um exemplo que muitas vezes a gente usa, né? Explica para mim aquilo que você acredita. Aí você fala, não, eu creio em três eu creio em Deus, que são três, mas é um, como a água. E a água é um péssimo exemplo para a gente usar, tá? Porque quando a gente fala de água, a água é uma única substância, ela vai mudando a sua forma, né? Hora gasosa, hora líquida, hora sólida. E a Trindade não é isso, tá bom? É um exemplo bem ruim. E tem o triteísmo, que diz que três pessoas distintas que não têm ligação entre si. E isso daí seria um politeísmo, como se fossem três pessoas separadas, né? Como se fosse um Deus, que é o Deus Pai, um outro Deus, que é Deus Filho, e um outro Deus, que é Deus Espírito Santo. E aí a gente cairia num grande buraco, porque se a gente diz que é monoteísta e acredita em três pessoas distintas entre si, a gente na real está caindo em contradição, porque seria como se a gente fosse politeístas, tá? Então não é nisso que a gente acredita, é um único Deus, três pessoas, os três são Deus. E aí bastante cuidado com o exemplo, né? Tem gente que usa o exemplo do ovo, da água, do sol. Se vocês forem explicar a razão da fé de vocês para alguém, nunca usem esses exemplos aqui, porque provavelmente não, né? São exemplos bem ruins que não vão traduzir aquilo que é intraduzível para a gente, né? Então é mais fácil tentar explicar aquilo que é,
por mais que seja algo complexo, do que tentar trazer esses exemplos que trazem uma ideia errada sobre aquilo que é a Trindade. Então, antes da criação de todas as coisas, a Trindade já existia, né? Por isso que a gente falou, né? Substância, poder e eternidade são esses atributos de Deus. Então era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em perfeita comunhão naquilo que chamamos de pericorese. Deus, ele nunca esteve só. Pericorese é a melhor forma da gente explicar essa mecânica da Trindade, tá? O termo pericorese significa dança, tá? E é utilizado como uma metáfora que vai descrever essa comunhão entre as pessoas da Trindade. Então aponta para uma ideia de movimentos perfeitamente coordenados, em que às vezes torna-se difícil distinguir um dançarino do outro, mas ao mesmo tempo cada um mantém a sua identidade, tá? Então, pericorese, essa metáfora aí, essa palavra que vai mostrar pra gente como que é essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Às vezes você não consegue distinguir muito bem cada um, mas cada um tem a sua identidade. Tem essa frase aqui que eu esqueci de colocar a referência. Afirma que os modos divinos de existência se condicionam e se permeiam mutuamente com tamanha perfeição que um se encontra invariavelmente nos outros dois, e os outros dois neste. Então, essa relação da Trindade é bem complexa, né? Os três, eles são um, eles são em perfeita comunhão. Por isso que a gente não tem essa hierarquia. Porque o Pai, ele envia o Filho, ele inspira o Espírito Santo, mas o Filho, ele glorifica o Pai, ele glorifica o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. Então tem essa relação e essa comunhão que a gente chama de pericorese. E só falando de forma rápida das pessoas da Trindade, porque a gente vai estudar isso tanto nesse módulo aqui, a gente vai falar mais sobre o Pai Criador, mas também falando um pouco da substância, da divindade de Deus. A gente vai ter um outro módulo que a gente vai falar sobre Jesus Cristo, e a gente vai ter um outro módulo para falar do Espírito Santo, tá bom? Então hoje é só uma pincelada por cima. A palavra Pai, ela é aplicada de diversas formas na Bíblia, tá? Então, a gente encontra falando sobre ao Deus Trino como origem de todas as coisas. Tem as referências aí, depois vocês dão uma olhadinha para conferir. Tem Deus como um rei, né? Algo como se fosse um rei teocrático, né? Um governo de Deus. No Novo Testamento, a gente tem também Deus tratado como um pai, como se fosse um pai étnico de todos os povos, né? Então é o pai é, um pai de todos os povos. Acho que é melhor a gente ler aqui para ficar mais fácil da gente explicar. Romanos 8,16. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, existe uma paternidade entre pai e os seus filhos, como se fossem seres humanos. Então, no Novo Testamento, a gente tem esse pai criador traduzido dessa forma. E também tem a referência à primeira pessoa da Trindade em relação à segunda. João 14, 18 e João 5, 17 e 26. A gente encontra essa relação da pessoa do Pai Criador com Jesus Cristo. Então, a primeira pessoa da Trindade, e lembrando que não é hierarquia, tá? É só uma questão de ordem por conta dessa revelação. A primeira pessoa é o Pai da segunda em um sentido metafísico, né? Um sentido extraordinário, né? Que sai do real. É uma paternidade que ela é originada de Deus e até é um reflexo, mas é um reflexo bem, bem pálido daquilo que é a nossa paternidade aqui na Terra, né? Então, tem o nosso pai biológico, e essa paternidade de Deus com Jesus Cristo é uma paternidade muito transcendente. Então, a característica dessa pessoa da Trindade, o Pai, o Criador, é que ele é pai em relação ao Filho, e é um sentido muito, muito além, muito perfeito daquilo que a gente encontra hoje nos nossos dias a dias em relação a essa relação pai e filho de forma mais biológica. E a propriedade pessoal do pai é que ele não é gerado. Então, esse é um termo negativo porque ele não é gerado. Ele é quem gera. Ele gera o Filho, Jesus Cristo, e ele inspira o Espírito Santo junto com o Filho. Aí a gente tem o Filho, deixa eu avançar um pouco aqui.
A segunda pessoa é chamada de filho ou filho de Deus. E esse é um nome dado não só como um filho único do Pai, mas também é traduzido como se fosse não, como o Messias eleito de Deus. Então, quando fala sobre filho na Bíblia, tá trazendo esse resgate do Messias. Em virtude do seu nascimento especial por obra do Espírito Santo, o pai natural de Jesus, em sua encarnação, é Deus. O que isso significa? Ah, não é José? Não, porque quem gerou Jesus Cristo encarnado foi o próprio Deus Pai, né? Foi o Espírito Santo. Então, a paternidade, de forma natural, de Jesus Cristo, quando fala que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, essa paternidade vem do Pai. Enquanto a paternidade legal, né, quem iria cuidar de Jesus Cristo é José. Eu escrevi errado ali. Enquanto o pai legal é José, não filho de Maria, tá? A propriedade essencial do filho é ter sido gerado do pai desde toda a eternidade. E aí a gente encontra lá em Salmos 2,7, você é o meu filho, hoje te gerei. A gente até estudou lá em Hebreus 1,5. Lembrando que o fato do filho ter sido gerado não é uma geração pontual, mas é eterno e pregresso, né? Aconteceu desde sempre essa geração. E ela remonta antes da criação, tá bom? As obras atribuídas ao filho, de um modo especial, são obras de mediação. Então, no Conselho da Redenção, o filho toma sobre si a tarefa de ser a segurança do seu povo e executar o plano de redenção feito pelo Pai. Está lá em Salmos 40, versículos 7 e 8, realizando particularmente em sua encarnação seu sofrimento e morte. E aí, por fim, a gente tem Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é revelado pelas Sagradas Escrituras como uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, não é uma sensação, não é um arrepio, não é um calor. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é alguém com quem a gente se relaciona. Então ele tem inteligência, ele tem sentimento, né? Ele tem emoção, ele tem vontade. Lá em Atos 16, 7 fala que, acho que se eu não me engano é essa passagem, que Paulo ele queria ir pregar no lugar e o Espírito Santo ele impedia. Então tem a vontade do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo é apresentada como distinta de seu poder. A característica essencial do Espírito Santo é que ele vem do Pai e ele vem do Filho por inspiração. Inspiração, o que significa? É o ato da primeira e da segunda pessoa, pela qual elas, dentro do ser divino, vêm ser a base da subsistência pessoal do Espírito Santo. E aí, quando esse Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho por inspiração, significa que ele carrega também e ele tem essa substância da divindade, né? Proporciona a terceira pessoa a posse da substância total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. Eu não expliquei aqui, mas eu acho que estava um pouco claro. Quando a gente fala de substância, a gente está falando um pouco sobre os atributos divinos de Deus, tá bom? Então, esses atributos, todas as três pessoas da Trindade, elas têm. E aí, por fim, em termos geral, a obra do Espírito Santo é competir às obras da criação e da redenção. Então, a gente vê o Espírito Santo participando lá em Gênesis, em João 3:34 fala sobre isso, Efésios 2:22 também. As obras do Espírito na esfera da redenção falam do quê? Preparo e qualificação de Cristo para a sua obra mediadora. Então, o Espírito Santo ele vem ali e pousa sobre Jesus Cristo no batismo, né? Jesus ele até fala da profecia de Isaías, quando ele está lendo lá na sinagoga, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para a obra que eu vou fazer. Também o Espírito Santo ele está ali na inspiração das Escrituras. A gente já viu isso daí no módulo passado. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, na formação e aumento da igreja. Então, no início da igreja primitiva, o Espírito Santo teve um papel fundamental ali para formar, para fazer a igreja crescer. Então, teve o Pentecoste, a igreja foi crescendo, crescendo, e isso foi também obra do Espírito Santo. E no ensino e direção da igreja também, o Espírito Santo ele tem nos ajudado e nos ensinado. Acho que beleza, gente?
Tranquilo? Beleza. Pode parar a gravação aí, Renatinho.